deste áudio partilhar uma visão que tive durante a madrugada de hoje, enquanto me encontrava em oração. Enquanto orava, primeiramente eu senti a presença do Senhor Jesus Cristo como nunca mais havia sentido. E logo depois, eu lembro-me que fui arrebatada pelo Espírito Santo. Enquanto eu subia em direção aos céus, eu observava cada percurso. Eu observava cada coisa que estava acontecendo. E eu vi que primeiramente nós passamos o primeiro céu, passamos o segundo. E chegamos ao terceiro céu. E quando eu me encontrava diante daquele céu tão lindo, o céu mais puro, bonito que poderia existir, eu me vi parada em um lugar muito grande. E ao meu redor eu só vi vários e vários anjos louvando. Foi então que eu ouvi uma voz muito forte dizendo: vem. E eu olhei para o meu lado direito e fui correndo em direção àquela voz que falou para mim. E eu corri. Foi quando eu me deparei com uma porta muito, mas muito grande. E havia 2 anjos em frente daqueles portões grandes, muito grandes. E logo que eu cheguei na frente dele, eles abriram um portão para mim. E o muro daquele lugar era muito alto, brilhava tanto. Havia tantos anjos ao redor de lá. E eu fui caminhando em passos lentos. E o chão em que eu pisava era um chão de ouro. Eu caminhava e ao mesmo tempo eu podia sentir a pureza daquele lugar, a pureza daquele lugar em que eu me encontrava. E havia vários compartimentos. E eu caminhava naquele lugar. Caminhava naquela cidade. Eu vi casas lindas. Eu vi casas belíssimas que aqui na terra nunca vi. E tudo lá era de ouro, prata, pedras preciosas. Em cada casa em que eu passava havia 2 anjos guardando aquela casa. E nas primeiras casas em que eu passava, eu vi o nome de apóstolos fora daquela casa. Eu vi vários nomes dos apóstolos
escritos naquela casa. E eram casas lindas, uma ao lado da outra. E eu observava. E brilhava muito. E primeiramente eu vi 12 casas, unicamente com o nome de 12 apóstolos. E havia anjos fora daquelas casas, guardando, protegendo aquela casa. E eu fui caminhando, e eu fui vendo outras casas, muito lindas, com o nome de profetas escritos. E à medida em que eu andava, parecia que se tornava ainda mais grande, mas era tão maravilhoso. É tão bela e tão maravilhosa aquela cidade. E eu fui andando. E as ruas de lá são totalmente diferentes. São tão lindas, são tão maravilhosas. São tão belas que os olhos dos homens jamais poderiam expressar a tamanha beleza que eu vi. Os meus olhos humanos são incapazes de poder descrever a tamanha beleza que eu vi naquela cidade. E eu fui caminhando. E à medida em que eu caminhava, eu sentia anjos andarem comigo. E eu ouvia aquela voz dizendo: vem, vem. Em todo momento em que eu estava caminhando, e eu seguia unicamente aquela voz. Fui caminhando. E à medida em que eu andava, fui me deparando com coisas totalmente diferentes, com coisas maravilhosas que existem naquela cidade. E eu fui caminhando, andando. Foi então que eu vi sete anjos, e eles estavam bem de frente de mim. E eles pararam. E eu olhei, eu não conseguia olhar, porque era muita luz, era muita glória que vinha de lá. E aquela voz se tornando cada vez mais forte, cada vez mais próxima, dizendo: vem, vem, vem. E então os 7 anjos que eu vi abriram o caminho e eu passei. E eu caminhava, mas ao mesmo tempo estava tão maravilhada por tudo quanto eu estava vendo. Era muito, mas muito belo. A Nova Jerusalém é muito, mas muito linda. Ela é bela e maravilhosa. E ela já está construída assim. Já existem casas lá. Foi então que um anjo chegou para mim. Foi como se ele não falou, simplesmente me direcionou. Como se fosse: agora vá para este lugar. E ele estendeu a sua mão. E eu segui aquele lugar. E eu entrei em uma outra cidade. Em uma outra cidade não, em um outro compartimento, dentro mesmo daquela cidade.
E quando eu cheguei lá, eu vi uma outra casa muito grande. E aquela casa ainda não estava terminada, ela estava sendo construída, mas era muito bela, muito bela, muito, mas muito bela. E era tão grande. E havia uma escrita na parede daquela casa. Uma escrita grande. E dizia Apóstolo Dalvan. E aquela mesma casa estava ao lado das casas dos 12 apóstolos que eu já havia passado antes. Mas no primeiro momento eu não tinha visto. Eu tive que voltar novamente para lá, para ver aquela casa. Que é a casa do nosso Pai. Ela está sendo construída, ainda não terminou. Porque eu vi que cada vez se tornava mais grande. Cada vez estava aumentando mais. E tudo era muito bonito, tudo quanto eles utilizavam, todo o material, todos os instrumentos eram maravilhosos. Era unicamente ouro, prata. Eram coisas preciosas que aos olhos humanos jamais foram vistas. E eu estou dizendo ouro porque é a única coisa que aqui na Terra existe que pode se aproximar a tamanha beleza que existe na Nova Jerusalém. Eu vi, ninguém me contou. E depois de eu ter visto aquela casa, eu ouvi novamente aquela voz que eu estava seguindo e disse para mim: venha, filha, venha, filha. E falou 3 vezes. E eu corri atrás daquela voz que estava dizendo: venha, filha. Eu corri atrás daquela voz. E eu me vi diante de um lugar muito grande, muito belo. Eu fui andando em passos lentos. Era uma sala grande. O chão era tão limpo. Era tão maravilhoso. Eu pisava aquele chão. E ao mesmo tempo eu olhava para frente e via um trono diante de mim. Eu caminhava em passos lentos. E havia muitos anjos naquela sala. Muitos e muitos anjos. E eu fui andando em direção ao trono do Senhor Jesus Cristo. Foi quando eu me aproximei um pouco mais daquela maravilhosa glória, eu vi um cordeiro colocado em uma bandeja de ouro. Um cordeiro branco. E por baixo daquela bandeja onde estava o cordeiro, eu vi sangue. E lá estava o cordeiro por cima daquele sangue, tão puro, tão branco, brilhava muito, muito. E depois eu me aproximei mais um pouco diante do trono do Senhor Jesus Cristo. Eu vi
os 24 anciões ao redor dele. Seres espirituais maravilhosos, seres espirituais lindos ao redor do trono do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E Cristo, o Senhor Jesus Cristo, disse para mim: seja bem-vinda, minha filha. E ele repetiu 3 vezes. Eu me prostrei diante do Senhor Jesus Cristo. Eu não levantei a minha cabeça, porque eu não conseguia olhar para ele, eu não conseguia olhar. Era muita glória, muita glória. Mas eu senti a mão do Senhor Jesus Cristo no meu ombro. Ele segurava em mim, passava a mão e dizia: tu és minha filha, tu és minha filha. Mostrar-te-ei as coisas que em breve irão acontecer. E Cristo disse: tudo quanto você viu, minha filha, foi eu quem permiti. Você contemplou a nova Jerusalém, a cidade santa que eu preparei para todos aqueles que vencerem o mundo, que guardarem a minha palavra e que estiverem vivendo uma vida santa. E o Senhor Jesus Cristo disse: na minha cidade não entrará nenhum injusto sequer, pois eu preparei unicamente esta cidade para aqueles que me buscam, para aqueles que todos os santos dias estão me buscando em espírito e em verdade. E foi quando o Senhor Jesus Cristo disse para mim: filha, olha, abre os olhos. E eu abri os olhos, mas eu não me vi mais diante da sala do trono, mas eu me vi em um lugar muito branco. E aquele lugar era muito grande, havia muitas portas fechadas. E eu ouvi a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo para mim: abra. Eu fui abrindo aquelas portas todas. Eu abri, eram 7 portas. Eu abri a primeira, abri a segunda, abri a terceira, abri a quarta, abri a quinta, abri a sexta, abri a sétima. E quando eu abri, eu vi várias pessoas saindo daquele lugar. E aquelas pessoas estavam vestidas de roupas brancas. Elas já estavam totalmente transfiguradas pela luz do Senhor Espírito Santo, brilhavam muito. Eu fui observando cada pessoa, fui observando, e todas elas brilhavam, e eu olhava para elas. Era como se o rosto dessas pessoas refletia paz, segurança, amor. Elas estavam tão felizes, rindo, e caminhavam em direção a um lugar, voltavam, vão para um lugar, voltam. E aquelas pessoas estavam lá, aguardando. Aquilo parecia como se fosse uma sala de espera. Elas estavam simplesmente lá, aguardando até o grande dia. Mas totalmente felizes, porque estavam num lugar maravilhoso, onde a glória de Deus estava presente. E depois, o Senhor Jesus Cristo disse: estes são os meus filhos,
Eles guardaram a minha palavra. Eles prevaleceram no Evangelho. Eles não se corromperam no mundo. E eles estão aqui, aguardando para quando chegar aquele grande dia em que eles estarão entrando para as portas da Nova Jerusalém. E era tão maravilhoso. Era muita gente lá. Era muita gente. E eu sentia dentro de mim muita paz por ver aquelas pessoas. Era um sentimento bom, um sentimento único. Era um sentimento maravilhoso. Foi quando Cristo permitiu. E eu olhei mais um pouco para aquelas pessoas. O Senhor Jesus Cristo permitiu. E eu olhei. Voltei a olhar novamente para aquelas pessoas. E no meio delas eu vi a Ana Dulce. Ela estava com um vestido branco. Muito bonito. Os cabelos dela estavam soltos. Parecia que tinha crescido ainda mais. E eu olhei para ela. Ela estava no meio daquele povo. E o rosto dela refletia paz, felicidade. E eu olhei para ela e eu vi que ela estava num lugar bom. E todas aquelas pessoas sorriam muito. Assim como ela também estava sorrindo. Parecia tão feliz. Muito, mas muito feliz. E ela caminhava, sorrindo, naquele lugar, olhava para as pessoas, ria, e vi que ela estava em paz. E logo depois, o Senhor Jesus Cristo disse para mim: filha, e repetiu 3 vezes: filha, filha. E eu olhei novamente para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo disse para mim: tudo quanto eu estou te mostrando é para que você vá, testifique, fale para as pessoas tudo quanto você viu. Vá e diga para as pessoas que a Nova Jerusalém é real, assim como os céus também é real. E todos aqueles que morreram e foram salvos pela minha misericórdia ainda não estão na Nova Jerusalém, filha, mas eles estão neste lugar em que eu mostrei para você, aguardando o grande dia, aguardando o grande dia em que eles estarão entrando nas portas da Nova Jerusalém, aguardando o dia em que tudo na terra será destruído
E aqueles que verdadeiramente guardaram a fé serão salvos, mas aqueles que não guardaram estarão indo não para a Nova Jerusalém, mas estarão indo para o inferno. E depois disso, eu fechei novamente os meus olhos. E o Senhor Jesus Cristo disse para mim: filha, filha. E Cristo repetia 3 vezes. E disse: o fim está muito próximo. E eu estou te mostrando aquilo que em breve há de acontecer. É necessário que a minha igreja esteja firme na doutrina verdadeira. E quando o Senhor Jesus Cristo falou da minha igreja, não se referiu simplesmente à igreja casa de oração. À medida em que o Senhor Jesus Cristo falava, eu observava. O Senhor Jesus Cristo permitia que eu pudesse observar os 4 cantos do planeta Terra. E era como se estivesse na mão de Cristo. E eu olhei e eu vi milhares de igrejas nos 4 cantos do planeta Terra. E muitas delas não estavam pregando Cristo. Muitas delas não estavam pregando o Evangelho verdadeiro. E Cristo permitiu que naquele momento eu pudesse entrar em milhares de igrejas nos 4 cantos do planeta Terra. E eu vi nos altares as pessoas pregando não a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, mas pregando um evangelho totalmente enganoso. E o Senhor Jesus Cristo permitiu que eu visse que muitas daquelas igrejas, muitas das igrejas nos 4 cantos do planeta Terra estão corrompidas. E eu vi Satanás naquelas igrejas rindo do povo. E o Senhor Jesus Cristo dizia para mim: filha, observe. E eu entrei em uma igreja que havia um pregador e ele estava pregando. Mas tudo o que ele falava era totalmente palavras enganosas. E havia um espírito por trás dele que ele transmitia. E Cristo disse: filha, olha para a multidão. Foi quando eu olhei para aquela multidão. Naquela igreja era uma igreja muito grande. Eu olhei para aquela multidão e as pessoas não estavam atentas no que o pregador estava falando. Muitas daquelas pessoas estavam mais atentas no celular, conversando, falando uma com a outra, fofocando no seio da igreja. E o Senhor Jesus Cristo disse: filha, observe. E eu olhei para uma outra direção. Eu vi uma outra igreja, e naquela igreja havia uma pregadora que estava pregando. Mas ela estava totalmente pintada, mal vestida, com perucas, uma saia totalmente apertada, e ela usava um salto muito alto. E Cristo disse: isso não tem agradado o meu coração, pois a minha igreja está corrompida. Eles deixaram Satanás governar. Eles estão se corrompendo cada vez mais com as coisas deste mundo. E aquela mulher pregava. E Cristo disse: ali eu não estou. E eu olhei para aquele povo, e aquele povo estava mal. Eu não vi luz. Eu vi uma igreja totalmente morta espiritualmente, almas indo para o inferno. E o Senhor Jesus Cristo disse: isso tem entristecido muito o meu coração, pois milhares de almas estão indo para o inferno. A minha igreja se prostituiu. Permitiram que as coisas desse mundo entrassem no seio da igreja. E o meu povo
está indo para o inferno. Ai daquele que está conduzindo o meu rebanho e mesmo assim está levando o meu rebanho para o inferno. E eu olhei novamente. O Senhor Jesus Cristo disse para mim: filha, olha. Eu olhei. Eu entrei em uma outra igreja. E quando eu entrei naquela igreja, havia uma pregadora. E lá estava ela falando. E o que ela falava não falava de Cristo, era totalmente pregações motivacionais. Ela falava de como a mulher deve tratar o seu marido, mas em nenhum momento ela falou da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E eu olhei para aquele povo, ouvi várias mulheres, vários homens ouvindo, aplaudindo. E milhares daquelas pessoas não estavam atentas na pregação, mas estavam mais atentas no que o irmão da esquerda e da direita vestiu, no que a irmã da esquerda e da direita está fazendo. E as mulheres que eu vi estavam totalmente mal vestidas, desde a pregadora até as ovelhas. E eu ouvi novamente a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo: filha, olhe. Foi quando eu olhei e era uma outra igreja. E Cristo não estava me mostrando unicamente as igrejas daqui de Angola, mas as igrejas no mundo todo. E havia um pregador, e lá estava ele pregando, com a mão no bolso. E ele desfilava no altar, mas não falava de Cristo. E ele estava totalmente se envaidecendo, falando dele mesmo e não de Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse novamente: os meus filhos se corromperam, eles já não estão pregando mais a minha palavra, mas eles se tornaram soberbos, avarentos, amantes de si mesmo. E aí lá estava aquele homem desfilando no altar, dizendo: eu sou, eu posso. Com as mãos nos bolsos dele, Cristo disse: o meu altar é santo. O meu altar é santo. Ninguém pode estar no meu altar de qualquer maneira. Ninguém pode estar no meu altar se apresentando de qualquer maneira. Quando o Senhor Jesus Cristo Nazareno disse novamente: filha, olha. E eu olhei. E era uma outra igreja. E naquela igreja o pregador estava falando, estava pregando, mas uma pregação totalmente enganosa. E as pessoas riam, falavam, mas nenhuma daquelas pessoas estavam atentas no que o pregador estava falando. E o Senhor Jesus Cristo disse: esse é o meu servo. O pregador que o Senhor Jesus Cristo mostrou para mim. E era um homem brasileiro. E ele estava pregando, anunciando a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E ele falava a respeito da crucificação. E as pessoas não davam atenção. As pessoas estavam distraídas, riam, falavam, mas não queriam prestar atenção na verdade que aquele pregador estava falando. E eu ouvi a voz do Senhor Jesus Cristo Nazareno dizendo: isso tem entristecido muito o meu coração, pois o meu povo está indo para o inferno, o meu povo se corrompeu, o meu povo está se destruindo, o meu povo está cada vez mais mergulhado em densas trevas. Eu levantei homens e mulheres para pregarem o meu evangelho. Muitos deles se corromperam, mas no meio destes ainda existem aqueles que estão pregando o evangelho verdadeiro. E mesmo não existindo muitas pessoas querendo dar ouvido, eles estão trabalhando na minha seara. E cada coisa que eles estão fazendo eu estou apontando.
depois do meio dessa multidão pecaminosa, dessa multidão prostituta, dizia a pessoa do Senhor Jesus, ainda existem aqueles que são verdadeiramente meus filhos. E o Senhor Jesus Cristo Nazareno disse: filha, olha. E eu olhei e eu vi homens e mulheres no altar pregando Cristo, falando da pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E Cristo disse: por mais que a maioria está corrompida e seja a minoria pregando o verdadeiro evangelho, ainda assim eu me manifestarei grandemente na vida dessas pessoas. E depois disso tudo, o Senhor Jesus Cristo permitiu que eu olhasse novamente para o mundo inteiro. E eu observava. E era muita pouca luz. Era muita pouca luz. E eram poucas as igrejas. Eram poucas as igrejas que eu vi luz nos 4 cantos do planeta Terra. De país em país, o Senhor Jesus Cristo mostrou para mim aqueles que verdadeiramente têm servido a Ele de forma verdadeira e aqueles que já estão corrompidos por este mundo. O Senhor Jesus Cristo disse para mim: filha, eu estou te mostrando tudo isso para que você mostre ao mundo, para que você testifique tudo quanto você está vendo, para que você testifique para este mundo tudo quanto você viu. Pois nós estamos vivendo os últimos tempos, E Cristo repetiu 3 vezes. E Cristo disse: está chegando o dia em que eu virei buscar a minha igreja. E eu virei buscar uma igreja santa, uma igreja pura, uma igreja sem mácula. E o Senhor Jesus Cristo disse: filha, guarda o que tens aprendido. Vá, pregue a minha palavra, repreenda, corrija e mostre para o mundo a minha palavra. Mostre para o mundo quem é o verdadeiro Deus. Pois nós estamos vivendo os últimos tempos. E depois disso, o Senhor Jesus Cristo disse para mim: em verdade eu te digo que está próximo o dia do juízo final. E depois disso, eu fechei os meus olhos e me vi em um lugar muito branco. E havia muitas nuvens, muitos anjos ao redor daquele lugar. E então eu percebi que eu estava voltando. E depois disso, enquanto eu voltava dessa outra visão, tive mais uma outra visão. E nesta visão, primeiro eu vi o sol. Eu vi o sol, e bem próximo do sol eu vi uma mulher. E eu não consegui ver propriamente as vestes daquela mulher, porque parecia que era semelhante à do sol. Ou seja, ela estava vestida com a mesma luz do sol. Ela estava muito próximo do sol. E é uma mulher alta, muito alta. E eu olhei nos pés dela e eu vi uma lua. Vi a lua nos pés daquela mulher. Ou seja, eu vi o sol, a lua e a mulher. Parecia que tudo estava ligado. Ela estava bem próxima do sol
E as vestes dela parecia-se com o sol mesmo. E por baixo, neste caso nas pernas dela, eu vi a lua. E eu olhei para cima na cabeça dela, eu vi uma coroa de 7 estrelas. E olhei mais ainda para o corpo dela e vi que aquela mulher estava grávida, estava gestada. Foi quando eu olhei no lado esquerdo e eu vi uma escuridão horrível. E eu vi um dragão vermelho, aquele dragão, ele tinha várias cabeças, mas era um dragão muito feio, vermelho, com várias cabeças. Ele olhava para aquela mulher e aquela mulher gritava como se estivesse com dores de parto. E ela gritava como se estivesse prestes a dar à luz. E esta foi a última visão que eu tive, que não pude perceber lá muito bem. Então, foram essas visões que eu tive durante a noite de hoje.